dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Como é que está o áudio? Como é que está o áudio? Tá bom? Tá bom? Ok, então. Conseguiram imprimir os demonstrativos ali, aquelas 4 folhinhas ali de apoio? Antes de nós iniciarmos, vamos comentar um pouquinho sobre a prova lá. Seria interessante, sabe, o pessoal, que vocês tenham em mãos esses 4 itens aí, essas 4 peças contábeis, que vai ser fundamental para o nosso entendimento de hoje. A não ser que vocês tenham bastante habilidade em rapidamente passar de um para o outro, eu vou falar de um ponto, voltar no outro, etc. É uma dica, sim, mas tudo bem. Eu quero dizer também para vocês que hoje, sim, é a aula mais importante do entendimento da avaliação, porque hoje é o desfecho de como a gente vai elaborar e criar o DRE gerencial para Valuation. Então, é super importante isso. Ah, tá bom, gente. Parabéns. Eu não tenho isso ainda. Minha mulher trabalha com computação e ela usa as duas, realmente é preciso. Tá certo. Então tá, show de bola. É muito bom. Oi? É muito bom uma segunda tela. Depois que se acostuma a usar, Não é é. difícil largar. Exatamente. Minha mulher disse a mesma coisa. Ela, depois que começou a usar, é igual carro automático, né? Ele é mais caro, mas depois que a gente usa, é difícil. Bom, nós estamos com 9 aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação aí de vocês. Deixa eu primeiro dar um panorama assim. Eu diria que, para mim, não é novidade nenhuma, né? Existe uma queda nas notas. Isso é normal. Isso não é de um mês, de um semestre, não, isso é de todo o semestre. Realmente ela é um pouco mais teórica, aquilo que eu falei para vocês desde o início, né? Ela é um pouco mais teórica e a pessoa precisa viver mais um pouquinho para poder entender. Porque se vocês observarem lá no gabarito, as contas foram fáceis. Na verdade, até a prova que eu coloquei para vocês, procurei evitar o máximo de contradições ali para o melhor entendimento de vocês. Se vocês observarem as provas que eu libero para vocês do semestre passado, elas foram muito mais rebuscadas, muito mais, né? Em função da pandemia, a gente sempre pode deixar de falar alguma coisa, etc.
Mas isso é bastante comum. O que eu observei também? Que a primeira prova foi muito boa, houve um aproveitamento quase de 80% das pessoas aprovadas. Essa segunda aqui, ela teve uma nota um pouco baixa. Mas se nós fizermos a média entre as duas, tem um aproveitamento aí que eu levantei de 80%. Então é o seguinte, essa terceira prova, ela é uma prova um pouco mais fácil. Eu diria que ela é intermediária entre a primeira, que é bastante fácil, a segunda, que é um pouquinho mais rebuscada, e essa valuation ela fica entre os dois. Ela não é muito complicada, ela lembra muito a primeira, e um pouquinho de esforço ali para os nossos cálculos ali. Então, eu acho que o trabalho em cima desse último capítulo, inclusive eu concentrei no capítulo 6, que é análise de investimento, que quando eu tenho oportunidade eu gosto de rever com vocês. Aí eu procurei fazer apenas uma aplicação, já está disponibilizado lá no Moodle. Então fiz apenas com 3, 4 indicadores, que é o que a gente usa nos planos de negócio, fundamental, fui bem prático. E eu acho que, na média, as pessoas vão bem. E tem dado resultado. Então é isso aí. Então acho que agora a gente se dedicar mais a essa última prova, que ela é razoavelmente fácil. Ô professor. Fala um pouquinho mais perto. Forma... Fala um pouquinho mais perto. Desculpa. De qualquer forma, eu gostaria de dar uma conversada depois da aula, se possível, com o professor. Sim, é um prazer. Assim, é uma coisa interessante ali que a gente pode observar, que as informações ali que a gente colocou, elas estão bastante, elas foram totalmente condizentes com aquilo que a gente conversou, né? Uhum. Se a gente olhar o gabarito, e eu botei o meu critério de correção para vocês, é aquele negócio, é fácil identificar onde nós nos enganamos. Embora, por exemplo, a nota, se eu usar o gabarito como está ali, é claro que a nota ia ser muito pior. Mas então eu levei em consideração o processo. Então, por exemplo, alguém que colocou, fazendo o primeiro quadro lá, acertou 3 itens, aí eu botei 0,20. Ou não acertou nada, aí eu botei 50%, e assim eu fui. Só para terminar um pouquinho, e assim, o que eu peço, não especificamente para ti, Luca, mas eu digo para todos, né? Tem que haver uma coparticipação entre nós, né? Eu tenho condições de ajudá-los, tenho me esforçado bastante na gente passar as informações. Todos os slides foram totalmente reformulados, diferentemente do presencial. Eu tenho tentado ser o mais explicativo possível, né? E aí o que eu peço para vocês? O que eu tenho observado, mas não tenho cumprido com a regra? É a participação, por exemplo, em assistir às aulas. Embora esteja gravado, a gente falou que a gente tinha que haver uma participação. Até para me motivar um pouco mais, para tentar trazer coisas experientes para você. Eu tenho feito as enquetes, observo que às vezes vocês viram, né? Tem 19 alunos, 20 alunos aqui logados e aparecem 10, 12 só registrados. Eu tenho feito as frequências, né? As frequências pelo que está logado. Mas eu sinto assim que eu gostaria mais da participação de vocês, até porque a gente pode, ao longo do tempo, a gente pode verificar ao longo do tempo o que a gente pode melhorar no sentido das notas, levando em conta o problema da pandemia. Então existem um monte de estratégias, critérios para ajudá-lo. Mas ajudar no seguinte sentido:
seguinte sentido, vocês têm que se ajudar. Alguém que chega e faz umas questões onde não, desculpa a expressão, não tem pé nem cabeça, eu não posso considerar nada. Então, o que eu digo assim? Tem que ajudar, fazendo um esforço, e pá, e luta, e vai ali pelo 5, tirou uma outra nota boa. A gente pode pensar em peso, pode pensar numa média pandêmica. Então, tudo isso, mas eu queria ver, isso tudo é uma uma compensação entre mim e vocês. Então, vocês precisam me motivar nesse sentido. Porque senão a gente cumpre o regulamento e não fica bem nem para mim nem para vocês. Então, esse esforço, as coisas não são difíceis, mas também não pode ser assim, feito à lavonteira. Né? Sim, Lucas, pode falar, Lucas. Professor, sim. sobre isso, eu gostaria de, não sei, talvez sugerir a você de um possível exercício ou uma ajuda através talvez das frequências, dessa interação na aula, ou através do exercício em relação a essa P2, porque sim, concordo com todos os critérios que você utilizou, mas por ser um conteúdo bem mais robusto, eu acho que a grande maioria dos alunos sentia uma grande dificuldade em relação ao conteúdo em si, por ser bem diferente do primeiro. Eu queria ver a possibilidade de uma pequena ajuda, assim, em relação ao aumento dessa nota da P2, se é viável. Sim, Vanessa, muito bem colocado. O que é importante nós interpretarmos não é chegar e, desculpa a expressão, atacar. Acho que tu fizesse muito bem colocado. Tem que haver um sentimento de vocês que, primeiro, a prova foi ipsis literis, porque a gente fez no exercício, até mais fácil. Segundo, o conteúdo é um pouco mais rebuscado. Entendo perfeitamente. E eu posso dizer para vocês que vou ajudá-los. De que forma nós podemos pensar assim? Podemos dar um peso menor a essa prova. Um exemplo, entendeu? Um peso menor. Então, vamos usar o VAC, fazer uma analogia aqui, usar o VAC para nossas notas. O que é usar o VAC para as nossas notas? Exatamente agora na vida prática, como a gente está sentindo, é o custo médio ponderado. Na verdade não é custo, né? É a média ponderada. Então, vamos dar maior peso à primeira, vamos ver como é que se comporta a terceira, e isso aí ajuda bastante, em vez de eu dar assim, de eu dar, vocês não merecem eu dar, nós vamos conquistar. Então, o que a gente pode fazer? Dar um peso diferente. Agora, lembrando, por exemplo, eu não sei se a Yasmin já está aí, eu quero parabenizar a Yasmin, ela tirou 10 na prova, ali está registrado 9,8, que eu quis apenas alertá-la que ela errou uma colocação do imposto de renda. Mas isso não tirou o brilho da nota, foi só para alertar, porque não estava correto. Eu tirei 0,20, mas na média ela tem 10. Então eu quero parabenizar, e fez à mão, né? Então, foi bom. Assim como também outros tiraram nota 8, nota 6, etc. Tal. Mas, Vanessa, eu acho sim, Vanessa, que a tua ponderação foi legal, posso contribuir, digo para vocês não desistirem, mais, essa é a observação, mais, um momento, ó. Carolina, atende aqui para mim, por favor, agora. Só um instantinho, desculpa, pessoal. E deixa ele para lá. Alô, um momento. Então acho que foi bem colocado, entender isso, e a gente pode mexer. Então eu acho que isso aí vai ajudar bastante. Agora, esse mais que eu quero dizer para vocês. Tem que haver uma contribuição de vocês. Eu quero sentir de vocês uma contribuição. Tudo pode ser ajeitado.
Eu não posso chegar do 3, do 4, levantar nota para uma média. Isso é impossível. Mas aquilo que tiver uma média, sei lá, até próximo de 5, a gente vai discutir, a gente vai ver. Então, eu tenho muitas ideias, mas eu preciso de vocês duas coisas. Compreensão que não foi ralação que eu fiz, eu cumpri uma regra básica que é necessária, e quero a interpretação de vocês, que é a compreensão de vocês. Muito obrigada, professor, pela essa flexibilização na nota. Eu acho que isso vai ser importante para as pessoas que se saíram bem na primeira, mas está tendo alguma dificuldade na matéria por questões até contextos externos da pandemia ou alguma coisa mesmo que está passando dentro de casa, né, pelas mudanças que a gente está vivendo. Sim. Então, qualquer auxílio aí que o senhor puder flexibilizar, Sim. eu acho que vai ser de grande agrado. Isso, Vanessa, no teu, isso, por exemplo, a tua média, por exemplo, você é uma pessoa que está com média, bom, é bom não falar, mas está com a média muito boa. E é normal, a gente não tem conteúdos que a gente entende, tem conteúdos que ainda, e esse era previsto, eu dizer para você. E não foi, e assim, ó, a tua colocação é muito legal, assim, ó, não foi relação. Há um sentimento que é um pouco mais difícil de entender. Eu entendo tudo que tu falaste. Eu gostei da tua posição. Valeu. Obrigada, professor. Eu acho que tanto por essa média, acho que muitas pessoas se assustaram um pouco com essa nota da segunda prova, por ter ido tão bem na primeira e nessa segunda ter caído bastante o rendimento. Mas, Vanessa, eu avisei, né? Lembra? Não, sim, o senhor avisou, sim, claro. Eu avisei assim que, pessoal, vamos... Bom, deixa eu ver aqui. Mas tá bom, Vanessa, muito bem colocado. Deixe esse VAC ser opcional, conseguir fazer façanha e tirar mais do que a primeira. Ok? É isso aí, Thiago. É isso aí. Eu já pensei também. Até porque quando eu falei da Yasmin, por exemplo, se eu pego e dou peso 1 para essa P2, ela vai ser prejudicada. Ou quem sabe o outro Lucas Gomes, o nosso engenheiro lá, até eu não sei se ele está por aí, o Lucas Gomes, não sei se ele está aí, mas assim, ó, uma coisa importante, ele não tirou 10 por uma questão muito simples. Ele fez toda a conta, que é uma característica do engenheiro, e não fez análise, não fez a parte teórica. Apenas. Entende? Mas foi muito bem. Então, são coisas que acontecem. Então, assim, vamos fazer. Isso é verdade. Eu vou dar, por exemplo, vamos fazer as 3 notas, por exemplo, do peso A, B ou C, sei lá, vamos supor, prova 1, 2 e 3. Aquele que tiver maior nota, vamos dar peso 2. Aquele que tiver menor nota, peso 1, vamos fazer 1 por 1. Acho que isso são essas coisas que eu posso fazer para ajudar. Agora, eu não posso, como a gente diz, fazer milagre. Né? Ó, o que mais aqui? Bom, eu ia perguntar, mas eu acho que eu vou deixar para depois. Então. Lucas, a ideia é o seguinte, Lucas, deixa eu te dizer. Uma coisa já falei, já conversei contigo, é o seguinte. Uma coisa é fazer avaliação. Tem que ser objetivo e seguir as normas do jogo. Segundo, quanto às teorias, a relação das teorias, vocês sabem, já disse para vocês bastante. Todas as teorias, seja de finanças, contábeis ou econômicas, elas são discutíveis. Então, nós temos que entender e ser bastante criterioso em utilizá-las. Agora, por exemplo, eu pego a teoria, porque não bate, mas ele deu a fórmula, e a fórmula foi aplicada correta, isso você não pode mexer. Alguém diz assim, não, olha, você fez uma teoria, me deu as fórmulas, com isso chega aqui, mas tem situações que não batem. Isso é muito comum, e vou te dizer uma coisa, a maior parte. Então, não, é o que eu gostaria que a gente conversasse de forma bem objetiva.
onde tem o erro, se por acaso tiver, onde tem o erro, porque nós levarmos a discussão entre teoria e ponto matemático, nós não vamos chegar à conclusão nenhuma. Não. Calma, professor, calma. Eu que estou sendo mais... hoje eu que estou sendo mais ansioso do que você? Eu acho que sim. Tá bom. Que não é nenhum questionamento de outro mundo que eu vou fazer. Na verdade, já vou entrar nesse assunto, acho que é pertinente. Eu só não entendi. Até aquela questão do... desculpa. Aquela questão do MM lá que a gente tinha discutido bastante, acabou se confirmando que os meus cálculos estavam certos. E a única coisa que eu não entendi, no fim das contas, foi porque eu fui verificar os critérios ali de avaliação e bater com os meus resultados, né, para chegar num fim aonde que eu tinha errado. Realmente eu acabei tendo o mesmo erro do outro Lucas, pelo que o professor falou. Não sei se até o professor pode ter confundido os dois Lucas, mas eu fiz os cálculos, fiz o 4 do VAC e não fiz a análise dizendo que, no meu caso, a empresa não maximizava o lucro. Só que eu fui comparar os valores do VAC e vi que não bateram. Daí fui atrás dos outros indicadores e vi que para as situações que não eram a atual da empresa, o professor usou a taxa de imposto de renda que foi dada no exercício para o cálculo do QIL. Só que nos exercícios que o professor tinha passado, o professor usou a taxa real da empresa. Então, Lucas, assim, primeiro, a tua observação sobre a parte teórica está perfeita. Na verdade, é o seguinte, eu já fiz exercícios, eu faço bastante exercício, e, na verdade, eu imaginei que isso já aconteceu em outras ocasiões. Né? Em função da mudança do imposto de renda, não condiz com a teoria do Miller-Modigliani. Está aí vamos supor, a preocupação da gente não aplicar cegamente na prática, e foi muito criticado nesse ponto. Então, eu quero dizer que nos exercícios, aí é que está, nos exercícios, provavelmente na época, naquela situação, eu utilizei o mesmo da empresa. Mas é que à medida que a gente vai explicando, vai evoluindo, a gente vai tentando melhorar. Eu quero dizer para vocês que uma coisa é a empresa, um determinado imposto de renda, é a empresa. E aquela empresa, ela não tem somente aquele imposto de renda, ela tem um intervalo, porque se a gente pegar os últimos 5 anos dela, ela pode, vamos supor, se ela deu 30%, ela pode estar entre 25% e 35%. Quando eu faço a pesquisa, eu boto uma faixa que a empresa historicamente utiliza. E é só isso. Agora, se tu tiveres o cuidado de olhar depois, nessa conjunto de provas, tem uma delas lá, eu não lembro qual é, e por incrível que pareça, os dois valores bateram. Depois, é interessante tu ver ali. A fórmula está aplicada, a gente seguiu exatamente o que o Miller e o Modigliani falou, mas em função do passivo oneroso ser mais ou menos aproximado e o imposto de renda ser mais ou menos próximo, interessante de ver, os dois valores quase se bateram praticamente, a diferença foi mínima. O que eu respondi na prova? Isso que é bom para olhar ali. Eu disse assim, olha, embora a gente tenha aplicado a regra do Miller e Modigliani, dessa vez ela está praticamente se contradizendo, não disse contradizendo, mas diga assim, não dá para definir qual das duas. Qualquer uma delas está aceita, porque os valores são iguais, não dá para se definir. Não foi o caso da tua dá para definir. E em função, depois que eu fui ver, do teu engano ali, é que o valor ajudou a ter esse tipo de raciocínio, e que tu está certo. Se eu boto alguns valores
uma ponderação de passivo oneroso, diferentemente, um imposto de renda um pouco desagregado, pode dar diferente. Não, mas não é nem nessa segunda questão do MM que eu estou me referindo. É na questão do quadro do VAC mínimo. Sim. Porque eu não entendi, eu realmente não entendi o porquê que pro cálculo do VAC das situações, das outras situações, tirando a atual da empresa, o professor usou a taxa que foi dada ao invés da taxa da empresa, se nos exercícios a gente usou a taxa da própria empresa, entendeu? Certo. Mesmo tendo a taxa planejada Certo. sendo informada. Tudo bem. Então, é isso aí. Então, eu vou ver contigo realmente. Pode ter razão, eu vou ver. Está dizendo que... É que assim, ó, Não, assim, ó, na primeira questão. Pode só falar. um instantinho. Eu vou dar uma olhadinha, isso aí a gente pode conversar então, isso é justo. Assim, eu dei uma informação, Aham. né? Só que é assim, ó, eu não posso ter errado, é isso que eu quero ver, eu não posso ter errado. Todos os das pesquisas têm que ser usado aquilo que eu informei. E quero dizer para você, o único da empresa, o único item que ele é fixado é aquele da empresa que eu calculei. O resto tudo é pesquisa. E veja bem, vocês observarem que eu não defini o VAC mínimo. Eu deixei em aberto para que o VAC mínimo seja conhecido. E esse VAC mínimo só vai ser conhecido com as informações do qual eu pesquisei. E essa pesquisa que eu fiz, eu utilizei o imposto de renda da pesquisa. Porque ninguém saberia, só tem um fixado, é da empresa. O VAC mínimo vai caindo da pesquisa, porque o VAC mínimo ele vai ser apurado em função do resultado da minha pesquisa. Se no exercício foi colocado lá, que é um contexto um pouco diferente, assim, a gente não sabe, eu não sei o que eu fiz ali, mas eu digo assim, de repente eu informei que deveria ser aquilo. Eu até peço desculpa porque eu entendo que eu posso estar sendo um pouco chato ficar questionando o professor, mas é que eu posso estar, como se diz, de modo bem geral, fazendo a minha caveira, tá? Mas me desculpe, professor, mas eu acho que nessa questão o professor induziu ao erro. Porque nos exercícios a gente fez de um jeito. E eu tava no gabarito que foi feito daquele jeito. E daí, na prova, o professor executou de outra forma, entendeu? Mas eu não penso Eu assim. entendo que... Eu vou te explicar por que eu não penso assim. Nós não podemos, mais uma vez, nós não podemos ir cegamente em tudo. Os exercícios é um exemplo. O que não pode acontecer é as ferramentas que eu te forneço, ou forneço a todos ali, na hora de calcular, não bate. Na verdade, é uma interpretação. Eu não dei o VAC mínimo, a fórmula utilizada, o critério utilizado é o mesmo, o VAC mínimo foi achado após a colocação da minha pesquisa e disse que, tanto é que o VAC mínimo, se vocês observarem ali nas questões, um daqueles percentuais ali que eu coloquei será o VAC mínimo, que está dentro da minha pesquisa. E, eu falei, é o imposto de renda ali. Então eu não estou induzindo alguém. Eu estou deixando bem claro. O que eu estou querendo me referir tanto é que na minha prova, o percentual da empresa foi o mesmo que do professor, a estrutura de capital do VAC mínimo foi a mesma, só que o valor do VAC e o valor do KIL não bateram. E até aí eu entendi que foi por isso que o professor me descontou os pontos. Tá bom. Estou errado? Não. Eu não sei. Lembra daquela tua questão do mínimo imobiliário? Não, mas não é essa que eu... Estavas convicto
do engano, estavas convicto do teu cálculo. O que aí tu fosse ver que tu te enganasse na montagem da fórmula e aí deu aquele número esdrúxulo que dentro do teu raciocínio teórico até poderia ser, como já aconteceu. Ponto. Eu vou dar uma olhadinha na tua questão, vou ver, se precisar eu entro em contato contigo, se eu me enganei, nós vamos fazer, não quero ser a última palavra. É importante que seja visto, eu já me enganei, posso me enganar, isso é normal, eu vou ver, e é isso assim. Agora, uma coisa é, se a conta estiver certa, eu não concordo contigo. O que eu dizer, porque eu usei lá, eu induzi ao erro, não. O VAC mínimo, lembrando, só para tu entenderes, o VAC mínimo, ele vai ser apurado numa das ponderações da pesquisa. E esse VAC mínimo vai ter que ser usado o da pesquisa. Se por acaso eu usei o da empresa, tenho da empresa, e usei o VAC mínimo o da empresa ou errado, a questão eu vou corrigir e nós vamos conversar. Tá? Okay. Vamos ver, não? Okay. Nós vamos ver, é importante essa aqui. Eu não descarto de que possa ter me enganado. Tá? Eu procurei caprichar da melhor maneira possível, né? Mas pode ter erro, eu aceito a ponderação. É que eu não tô, como eu disse, eu não estou entrando na questão do Miller e Modigliani, que até a gente entrou naquela questão de eu achar que não batia, mas no fim o meu cálculo foi o certo, pelo visto, porque eu cheguei nos mesmos resultados do professor. Então, acredito que esteja certo. A questão é só ali aquele quadro do VAC mínimo. Tá bom? Vamos olhar. Não bateu. Vamos olhar. Ok. Ok. Valeu. É importante a nossa conversa. Mais alguém quer conversar alguma coisa sobre a nossa avaliação? Bom, eu peço assim, ó. Eu peço assim uma coisa muito positiva que eu gostei da Vanessa. Ela ponderou um quadro verdadeiro. Vamos ajudar? Estou junto. Como diz o outro, estamos juntos. Agora, eu gostaria da contribuição de vocês e da motivação. Porque vocês sabem que a gente motivado pode fazer qualquer coisa, né? Perfeito? Isso aí parece assim, chavão, mas é verdade. A gente precisa disso. Só uma última coisa, professor. Eu não quero que o professor entenda que eu estou querendo apontar o dedo para o professor e dizer, não, o professor errou. Sim. Eu só realmente estou com uma dúvida. Certo. Entendeu? E eu acredito que o mais claro possível com o professor é a melhor opção. Sim. Entendeu? O que tu também digo o seguinte, o que tu estás me perguntando, tens todo o direito, vou ver, gosto de ver aonde está esse erro, gosto de explicar isso aí. Não é aquela primeira posição de que não estás ponderando teoria, porque não dá para a gente ponderar isso nessa conta. Ali vai ser bem quantitativo. Aonde que está? Isso eu vou ver e faço questão de ver e vou procurar. Tá? Já sei. Okay. Pessoal, então assim, eu peço encarecidamente que vocês se dediquem agora a essa questão. Esse exemplo que eu vou dar para vocês, aí é que está. Esse exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo acadêmico, onde a gente consegue colocar todos os conceitos. Então, com essa ferramenta que eu vou passar para vocês, quando nós cairmos no exercício real, vou tentar, inclusive, evitar de não explicar algumas coisas que eu preciso dar. Foi levantado, eu não lembro por quem, mas ele teve razão em falar aquilo. Embora, foi bom me lembrar disso, o que eu peço para vocês, se por acaso
não tiver, vem uma informação que eu não dei ou que vem do além, é uma dinâmica do entendimento do exercício. Como é que faz? Pô, da onde que vem esse número? Professor, Marcos Vinícius, MV, aqui, ó, isso aqui veio da onde? Então a gente ficou 3 encontros assíncronos, uma semana e meia, a busca de informação, a busca de tirar dúvidas. É claro, se a gente deixar para o último momento e levar a sério só o exercício, vai se enganar. Então, o que eu peço para vocês nessa agora? Passado, vamos fazer nessa aqui. Não deixem passar essas informações. Nós vamos elaborar um DRE gerencial para valuation, mas não deixem passar ali. Anotem, está tudo anotado nos slides, mas anotem e me questionem. Porque se não entender isso, o cálculo é fácil. Vai ficar difícil. Também posso dizer, não é tão difícil quanto o segundo capítulo. Mas precisa do envolvimento de vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui, vou entrar. Quem puder ter o papel na mão, meio de velhão assim, mas quem não tem como o nosso Júnior lá, o segundo vídeo lá, uma segunda tela, realmente vai ficar difícil. Mas vamos lá. A partir de agora, nós vamos usar 4 peças contábeis. 3 oficiais e uma gerencial. Quais são? Balanço patrimonial. Esse é uma reclassificação do balanço. É o balanço gerencial, é um balanço para nos ajudar, não é para complicar. Quando a gente for calcular o capital de giro, nós vamos precisar tirar do balanço algumas rubricas que são exclusivamente operacionais. Exclusivamente operacionais. E aí, esse balanço, essa reclassificação do balanço, vai dar de mão beijada para nós o que a gente precisa retirar. Praticamente é igual daquele segundo capítulo nosso lá, desempenho operacional, onde eu disse para vocês quais são as rubricas que precisavam ser retiradas da atividade operacional. Isso é bem parecido. Então, não é para complicar, pelo contrário, é para ajudar. Então, praticamente, em 90% dos casos, nós vamos usar essas informações que estão dentro desse quadrado em vermelho. Tranquilo, fácil de buscar, tá certo? Depois, vamos ter que ter, esse aqui é um DRE simples, mas é um DRE contábil, porque ali não aparece, lembra por quê? Porque não aparece o LOL, porque as despesas financeiras estão incluídas nas despesas, é considerada a despesa operacional, enfim. Nós vamos ter na mão um demonstrativo, então, quando nós fizermos exercício, vai ter um balanço real, um DRE real, e por último, uma informação que é uma construção já tem um erro meu aqui. Eu vou colocar para vocês, para ficar claro. Vou só voltar. Além dessa demonstração de resultados, que é contábil, eu vou apresentar para vocês o fluxo de caixa contábil, que também é real, que vem expresso nos balanços, etc. Então, em suma, o que eu estou apresentando aqui já é o DRE, já é o fluxo de caixa que a gente vai chamar de gerencial, que é adaptado para o valuation. Então, ele já está elaborado. O que eu quero dizer? Antes disso, eu vou refazer, eu vou apresentar, nós não vamos utilizar agora, mas eu vou apresentar, como eu apresentei um balanço contábil, um DRE contábil, eu vou apresentar para vocês um fluxo de caixa contábil. Porque dali a gente vai precisar tirar algumas informações para montar esse que eu estou apresentando. Só que hoje nós não vamos precisar.
mas deixa eu anotar aqui que eu tenho que melhorar ali, tenho que colocar mais um. Incluir fluxo de caixa contábil. Primeiro nível. Apenas é mais um DRE, é mais uma peça contábil que vai apresentar, que não é igual a esse fluxo de caixa de vocês, que esse que está aparecendo agora na tela. Só é mais ilustrativo, mas é importante. Quando a gente for utilizar o fluxo de caixa lá, a gente já vai ter ele em mãos. Bom, então eu quero dizer para vocês, depois de apresentar essas 4 peças contábeis, deixa eu repetir, balanço patrimonial, o balanço, a reclassificação do balanço, o DRE contábil e o fluxo de caixa contábil, nós vamos elaborar, nós vamos montar, nós vamos preparar um fluxo de caixa para avaliação de empresa. E o que eu quero dizer para vocês aqui? Ele é dividido em três partes. A primeira, nós temos que chegar no lucro operacional líquido. Desculpa. Então, quero dizer para vocês que 1/3 já está resolvido no dia de hoje. Porque todos nós sabemos como calcular o lucro operacional líquido. Então, isso aí eu não vou conversar mais com vocês, isso já é informação dada, que posso tirar, no caso de alguma coisa, tirar uma dúvida. Mas o primeiro passo é pegar o DRE contábil, coisa que a gente já utilizava, e vamos, primeiro passo, apurar o LOL. Ou seja, a gente precisa conhecer o potencial da empresa em termos de lucro. Primeiro passo. Segundo passo, que nós vamos ver hoje, é criar o fluxo de caixa livre para a empresa. Ou seja, é transformar o LOL, o lucro, que ele disse que era um registro, que não é um registro de caixa, transformar o lucro operacional em dinheiro. Não é bem exato, mas muito próximo da realidade. Então, a gente chama assim, o outro não é regime de caixa, o outro é regime de competência. Então, o lucro operacional está sendo registrado pelo regime de competência, aquilo que a gente até já conversou, se viu em contabilidade. Vendemos, lançamos, mas quando recebemos, nós não sabemos. A gente vai saber pelo caixa. Então, eu preciso, em função da técnica da contabilidade, eles nos ajudam a gente chegar muito próximo para calcular o potencial da empresa e apurando o fluxo de caixa livre para a empresa. Por que livre para a empresa? É livre de financiamento, só mostra ali o potencial da empresa. Bom, então, esse é um passo que a gente vai ver hoje. Terceiro passo, finalmente, é o fluxo de caixa livre para os sócios. Ou seja, é aquele negócio que a gente já conversou. Eu não posso, embora eu vá fazer o cálculo da empresa, o fluxo de caixa da empresa, pelo fluxo de caixa livre, por esse aqui, pelo potencial da empresa, eu não posso deixar os investidores sem uma informação final. Ou seja, qual é o dinheiro que vai sobrar para ele. Então, não se calcula, por exemplo, poderia até se fazer, mas não se calcula o valor da empresa pelo dinheiro que sobra para os acionistas. Porque isso aqui depende da gestão, a gestão da empresa. Ou pode ser pelos investidores, ou pode ser pelo dono da empresa, ou pelo diretor financeiro. A gente vai se basear no fluxo de caixa livre da empresa. É aqui que a gente vai trabalhar. Bom, feito esse cálculo, a gente vai depois ajustar, ver o que a gente precisa tirar desse valor que eu pretendo pagar ou receber. A gente já até conversou na última aula. Vou ver se os equipamentos efetivamente eles estão obsoletos ou não.
se eu tenho muita dívida social, né, trabalhista, encargos sociais, isso tudo depois a gente retira do preço, podendo até, a gente já viu em casos reais, que o banco, por exemplo, me lembro, o banco em termos de potencial valia X, mas em função da dívida que ele tinha perante os empregados, etc., dívidas a pagar, empréstimo, financiamento, o que fizeram? Disseram o seguinte: não, entrega a empresa para mim, eu te dou R$1 para dizer que foi comprado, e o resto eu assumo. É uma ideia. Ou eu pago esse preço que ela vale, mas esses problemas aí você vai resolver. Se eles puderem resolver o caso de dívida ou não. Às vezes é o equipamento da empresa que teria que mudar tudo e aí não vale a pena. Então isso é um fato que acontece. Bom, então vamos lá. Eu botei aqui uma coluna que nós vamos seguir esses números aqui para cada um deles tem uma história que eu vou contar para vocês. Esse primeiro um aqui, eu vou voltar nele só por uma questão para registrar o valor, que é o cálculo do imposto de renda, e a gente vai precisar dessa informação. Só para não deixar nos nossos cálculos, nas nossas contas, ele solto. Então eu só vou lembrar. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos ver aqui. Então, é isso que eu digo. Então, nós teríamos que ter, inclusive vocês têm eu, no meu caso aqui, que não tem um outro vídeo aqui, eu tenho ele em mãos aqui. Então, eu estou vendo ele aqui. Estou vendo todo o caminho. Mas vamos lá, eu vou ter que sair daqui. Vamos lá. O que é 1? O que é 1? Embora não apareça, se vocês olharem, aí foi aquela idas e vindas. Se nós formos lá no DRE contábil, a gente vai ver apenas uma informação chamada despesas operacionais. Ela está toda ela embutida em um conjunto de informações, coisas que geralmente na vida real, quando eu passar para vocês casos reais, essas despesas operacionais estarão discriminadas, como no nosso exercício que a gente utiliza aí. Mas nesse caso, eu quero só fazer uma observação, que nessas despesas operacionais está incluída uma rubrica extremamente importante, chamada depreciação, amortização e exaustão. Então, assim, para nós não nos perdermos, despesas operacionais, se a gente for olhar lá no DRE, ela está sintetizada. É uma única informação. E como eu vou precisar de uma informação importante, que é depreciação, amortização e exaustão, eu quero dizer que ela já está incluída. Tá? E aí eu vou dizer para vocês como é que a gente pega. Antes da gente buscar um valor para ela, eu queria lembrar para vocês o que é depreciação, amortização e exaustão. Todo mundo tem conhecimento de que depreciação, já ouviram falar principalmente em depreciação, amortização e exaustão, que ela, na verdade, é uma correção dos seus ativos, ou tangíveis ou intangíveis. Na verdade, é uma desvalorização. Né? Na verdade, é uma correção. A contabilidade quer dar informação justa. Então, se eu tenho, por exemplo, a gente mais tem um equipamento lá que nós compramos, um computador, por exemplo, né? Sabe que daqui a 2 anos tem uma depreciação acelerada, que ele, no final das contas, para registro de patrimônio, ele praticamente não vale mais nada. Então, isso é uma boa informação. Não é para diminuir a empresa, pelo contrário, né? É para deixar a empresa informada da sua situação atual. Então, se eu tenho uma empresa, uma indústria, por exemplo, de maquinário, de repente aquele maquinário está todo ele depreciado e não vale mais nada, e a gente não pode dizer que o patrimônio nosso está valendo alguma coisa, está valendo aquilo menos a depreciação. Imagina nas empresas modernas hoje, que são de software e que a depreciação é extremamente acelerada.
Então, depreciação para nós, na verdade, é uma desvalorização, é uma correção do patrimônio, geralmente tangíveis e intangíveis. O que não é muito comum, talvez, para vocês, é uma outra rubrica chamada amortização e exaustão. Na verdade, as três, para a gente entender, as três só têm nomes diferentes, mas elas agem da mesma forma. Quando alguém fala em exaustão, pode pensar em depreciação, para quem não tiver muita vivência, e fazer a conta como depreciação, que é tudo igual. Mas a gente também quer alertar para vocês o item amortização, que é que ter cuidado, que a gente conhece muito o chamado amortização para abatimento de dívida, abatimento do principal. Neste caso aqui, essa amortização feita pela contabilidade, a gente botou um apelido nela, até ajudado pelos alunos de outras épocas, para não confundir com a amortização financeira, que a gente vai frisar, e a amortização da depreciação. Então, a amortização a gente vai chamar de amortização fiscal. A amortização, para nós, a fiscal, é aquela depreciação de bens intangíveis. Então, vamos ver o que está escrito ali. Aqui está escrito, eu deixei registrado. A depreciação é um ajuste, é uma correção, é uma desvalorização do imobilizado. Deixei bem claro, né? São bens tangíveis. Quando for um bem intangível, que a contabilidade registra, como, por exemplo, marcas, patentes, software, que é intangível, é uma coisa cara que a gente paga, franquias que a gente paga e tem que ser registrado no nosso patrimônio, ponto comercial quando a gente compra, direitos autorais que valem muito, que a gente considera como bens intangíveis. Isso tudo também é depreciado. Também é depreciado. Então a gente vai dizer o seguinte, em vez de nós chamarmos depreciação para esses bens intangíveis, nós vamos chamar de amortização. Não precisa dizer que é fiscal, é só para a gente saber. Nós vamos trabalhar para não nos enganar, para a gente aprender, assim, para a gente ter bastante vivência. Tá certo? E exaustão também é uma depreciação, também é uma amortização. Só que ela é uma coisa que a gente não está muito acostumado. Quando a gente trabalha com recursos minerais, com a flora, com a fauna, botei fauna em menor, não sei porquê, tem que corrigir ali, fauna em maiúsculo, não é menos importante. O que quer dizer, então, por exemplo? Então, é muito comum, por exemplo, eu tenho uma mina, em Criciúma tem muito, eu tenho uma mina de carvão, então ela se exaure também. Ela acaba. Então, eu compro ela, eu vou começar a explorar esses recursos, e aí, à medida do tempo, a gente vai tirando os seus recursos minerais, por exemplo, ouro, diamante, carvão, e ela vai se extinguindo até chegar o momento. Claro, isso leva 30, 40 anos. Né? No caso, por exemplo, eu falei de água mineral, instâncias de água mineral, aqui na nossa terra, tem muito aqui na Calda das Imperatrizes. Então eu descubro lá uma fonte de água mineral, eu compro, exploro e aquilo ali lanço no meu balanço, no caso, né, com um determinado valor, o qual eu paguei, depois ela vai sendo... Existe uma regra, um regramento, né, para a gente ir abatendo isso aí. Existe tudo isso é registrado em termos contábeis e regimentais e legais. As floras. Quem trabalha com pinheiros, eucaliptos, é muito comum também em lajes, né? Então eu comprei para lá pinheiros, lá, às vezes até pinhos eliote, que é para fazer, não é nem para, né, não tem nem que não faz pinhão, que é para fazer casa, trabalhar. Então eu planto, aquilo cresce, tem direito a eu cortar 4, 5 cortadas e aquilo vai se exaurindo. Chega um momento que ela não... Eu tenho que plantar outra vez para poder. Então, isso, quando alguém profissional lança isso no seu balanço, depois tem que ir ajustando. Então, pessoal, apenas isso. Toda essa história é importante falar que nas despesas operacionais existe uma informação extremamente importante, que a gente vai trabalhar com ela, e que ela está incluída. Não aparece ali, mas a gente vai ver aonde ela está, mas que geralmente,
em casos reais, ela está ou no balanço, ou no DRE contábil, ou no fluxo de caixa. Geralmente, a gente vai utilizar mais o fluxo de caixa. Alguma dúvida por enquanto? Posso continuar? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Só um instantinho, está ali no meu celular. Ok. Posso ir para frente? A gente vai começar com um pouquinho de ladainha, mas eu digo para vocês, é uma coisa importante. Então, nós já matamos, né? Basicamente foi explicar que ali tem uma rubrica importante e aproveitei relembrar o que é essa depreciação, amortização fiscal e essa exaustão. Tudo é igual. Quando a gente encontrar, não precisa bater cabeça, não precisa nada. Pensam como depreciação e está tudo resolvido. O item 2 ali. Vou pegar meu balancinho de papel aqui. Aí acompanha. Item 2. Imposto de renda. Eu botei de teimoso, né? Botei e não deveria colocar. Se dizer, professor, passa para frente. Aí nós já somos doutores nisso. Mas eu quis deixar registrado, lembrando a contribuição, o cálculo do imposto de renda, fundamental e que causa grande controvérsia, né? Não só no nosso bolso, regido pelo leão, como também nas nossas avaliações ali, que sempre pode causar dúvida. Mas, enfim, então ele é importante e eu coloquei esse cálculo. Então, o que é o imposto de renda e contribuição social? Né? É lá o imposto de renda, é lá o que foi retido, dividido pelo lucro antes do imposto de renda, menos nosso REP, né? Lá de equivalência, resultado de equivalência patrimonial. Lembrando, não esquecer desse detalhe aí. Então, o imposto de renda dividido pelo lucro antes do imposto de renda menos ali o nosso REP, resultado de equivalência patrimonial, nós chegamos a 34%. Então, o nosso exercício vai trabalhar com 34% a partir de agora. Bom, vamos para o 3. Vocês observaram que eu coloquei amortização, depreciação e exaustão ali. Quem está vendo ali o nosso DRE gerencial. Logo depois do lucro operacional líquido, que a gente calculou o imposto de renda, apuramos o lucro operacional líquido. Primeira rubrica de uma novidade nossa, do campo novo que nós estamos estudando, é a depreciação. E ela sempre, anotem, sempre será positiva, antes de qualquer conta. Vocês observem ali, ela está somando, ela sempre será positiva. Primeiro fundamento teórico importantíssimo. Por que que, embora a depreciação seja uma despesa, e se a despesa vai no balanço como negativo, a gente coloca no fluxo de caixa como positivo? Sim, é bem claro. É porque essa despesa, ela não é a despesa de depreciação, ela não é, em termos de caixa, ela não é verdadeira. Ela é fiscal. Ela é patrocinada pelo governo, pela legislação. É aquele negócio. Eu desvalorizei o meu ativo. Olha só como o governo também nos ajuda. Eu desvalorizei o meu patrimônio. Meu patrimônio, então, ficou diminuído. Mas, em compensação, ela virou uma despesa. Aí eu jogo como uma despesa que pode ser abatida de imposto de renda. Aí eu deixo de pagar o imposto de renda. No momento em que eu deixo de pagar o imposto de renda, o governo quer dizer o seguinte, de forma indireta: pega esse dinheirinho, guarda para comprar um novo equipamento. Então, despesa de depreciação, ela sempre será negativa. Porém, ela não é uma saída de caixa. Ela não representa uma saída de caixa. Então, como eu quero apurar um fluxo de caixa, um regime de caixa, eu tenho que anular
Como é que eu anulo? Somando. Se ela é menos, então eu coloco ela como mais para eliminá-la. Vamos cortar o mal pela raiz. Então, por que a gente está eliminando? Porque ela não representa uma saída de caixa. Então, nós temos que tirar esse valor que está influenciando e dizendo de forma errática que é uma... Eu não disse errado. Errática, porque assim, ó, ela é importante ter, mas ela não faz parte do nosso caixa. A gente chama de errática. É um erro mais educado, que dizem os contadores. Está claro isso? Então, eu deixei escrito ali, antes de a gente fazer qualquer continha, a depreciação sempre será lançada de forma positiva, cuja função é anular a despesa de depreciação, que não é uma saída de caixa para fins de avaliação de empresa. Perfeito? Tranquilo? Bom, antes de eu fazer a continha com vocês, ainda eu pergunto, onde eu encontro? Fundamental. Nós podemos encontrar no balanço patrimonial, no DRE contábil, né, e no fluxo de caixa contábil, que eu não apresentei para vocês, mas vou apresentar. Eu não vou precisar ainda hoje. Observe, no balanço patrimonial, as contas são acumuladas, elas são saldo de contas, por isso que eu botei ali, ó, acumulada. No DRE contábil, ela é apurada no próprio ano. Então, se eu tiver um DRE e tiver apontada a depreciação, nós não precisamos fazer o cálculo como nós vamos fazer hoje. Simplesmente a gente utiliza ela de forma direta. Porque no DRE contábil é apurado o ano, não tem nenhum saldo de conta. Isso é importante deixar claro. Cuidado que nós podemos nos enganar. E no fluxo de caixa, a mesma coisa, ele é apurado no ano. Então, são 3 fontes onde nós podemos consultar. Mas eu queria que deixar claro para vocês, que o lugar mais apropriado, o lugar mais garantido que a gente deve primeiro procurar é no fluxo de caixa contábil. Então é o seguinte, embora a gente encontre nessas 3, podem ser encontradas, a gente vai ver por quê, porque muitas vezes ela não está explícito, mas no fluxo de caixa sempre estará, e ela é do ano, a gente pega direto aquela informação, certo? Pega direto aquela informação, para nós não termos erro. Anotem, prioridade 1, fluxo de caixa. 2, contábil. 3, patrimonial. Se tiver nos 3, não tem problema. Uma coisa tem que bater com a outra. E para a gente... eu quero saber o seguinte, vocês estão... Queria que alguém falasse alguma coisa. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, tá bom. Por favor, qualquer coisa... Por favor, né? Então, como é que eu cheguei... Agora é outra coisa importante. Como é que eu cheguei ali na depreciação, na amortização e exaustão, 5.500 positivo? Positivo a gente já sabe. Então, pessoal, aí é que está, deixa eu explicar para vocês. Pela minha vivência, eu vou explicar teoricamente o porquê que é 5.000 e o porquê que é positivo, cientificamente, de forma muito simples, mas eu fiz uma... Como é que eu vou dizer? Me faltou a palavra assim. Eu fiz uma dica, não é bem essa palavra. Qual é o sinal que nós vamos utilizar? Por que eu estou dizendo isso? Para não se enganar. Porque é o seguinte, embora daqui a pouco a gente vai ter 10, 12 informações, a gente mistura, até hoje ainda mistura. Quando a gente for botar no balanço, aí tem que abandonar um pouquinho a teoria e ir direto para ser objetivo. Eu não posso perder o meu resultado final por um erro de interpretação e uma confusão que eu faça por sinal. Então, o que eu fiz para vocês? Eu fiz um quadrinho onde eu demonstro para vocês como nós vamos usar e o reflexo que uma coisa é as informações que eu capto. Essas informações aqui são as informações que eu capto
do balanço DRE ou fluxo de caixa. Isso aqui é o que nós vamos lançar no nosso fluxo de caixa. É o reflexo de caixa. Perfeito? Bom, só que tem uma coisa. Com essa formulazinha ali de bolo que eu coloquei para vocês para ajudar, quem sabe isso aí ajudem vocês. Isso não é uma forma, vamos supor assim, única e correta cientificamente. Não. Eu é que coloquei, vocês podem fazer da forma de vocês. O importante é entender a consequência da movimentação e o que vai acontecer no caixa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, como é que eu cheguei nos 5.000? E está lá, e eu digo para vocês que é positivo. Primeiro, a depreciação, o reflexo no caixa, sempre será positivo. Eu expliquei pelas razões que eu expliquei anteriormente. Só que quando eu fiz a continha da forma que eu fiz, ela está apontando como positivo. Então, não precisamos nos enganar. Por exemplo, X1 é o ano 1. É uma despesa, está lá no balanço. Aí a gente precisa ir lá no balanço. Está lá, imobilizado bruto. Tem que ir lá no balanço. Se tiver um papelzinho, fica fácil de entender. Depreciação acumulada, menos 30. No próximo ano, no ano mais atual, 35.500. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, nunca acontecerá diferente nessa depreciação, nessa rubrica, ou seja, o X1 ser 35 e o X1 ser 30. Bom, isso é a regra geral. Falei uma palavra para a ciência muito forte, nunca. Mas é que é difícil acontecer. Mas, eventualmente, vou dar um exemplo para vocês, né? Se eu sou uma empresa e sou mecânica, industrial, equipamentos eletroeletrônicos, e substituo, e vou substituir, por exemplo, por equipamentos de alto nível, então eu vou vender os meus equipamentos para comprar os demais. E nesta transição, pode ser que apareça uma diminuição, ao contrário. Em vez de a gente estar acumulando a depreciação, ela está se exaurindo. Mas isso eu não quero arranjar confusão. No primeiro momento, é uma situação de exceção, e quando a gente, quem for viver, vai observar. É uma exceção. Então, é porque eu estou só dizendo isso porque eu falei nunca, não é bem assim. Mas em 95%, 95% dos casos, a depreciação vai sempre aumentando. Por quê? A cada ano eu vou depreciando e a cada ano ela vai aumentando a minha depreciação. É como idade. Nunca vai ser ao contrário, né? Bom, então observe. Então, olha só. Nós sempre vamos fazer o seguinte, no caso da depreciação. A gente vai fazer sempre pela diferença. Quando a gente encontrar no balanço, são contas acumuladas. Então, eu vou usar sempre a diferença. Diferente de quando eu estiver usando informações de RE, eu posso pegar ela direto. Então, está lá. Menos 30. Menos 35. Menos com menos dá mais. E aí eu faço a continha. O resultado deu 5.000. 5.000, vamos respeitar o sinal dessa continha que a gente fez. Positivo. E é importante o que eu estou dizendo. Parece que eu estou dizendo para vocês um negócio óbvio. Mas não, isso vai ajudar muito para vocês. Espero. Qual o reflexo, então, no caixa? Vai bater... Professor? Sim. Desculpe interromper. Mas vou aproveitar que o senhor está falando bem do que eu estou com dúvida aqui, que eu estou olhando. Então, tive que interromper. Esse X1 e X2 é depreciação acumulada, né? Sim. Bom, só uma coisa, Yasmin. X1 e X2 é o ano, né? Vamos supor se fosse 2000 vamos falar 2019. Não, X1 seria 2018, X2 seria 2019, tá? O 20 ainda não temos.
É isso aí, perguntem tudo que for para não ter conflito. X1 é como se fosse assim, ó, 1000, 2000, aí a gente tirava 2020, tirava a última casa lá e botava X, tá? Então, Sim. X1 e X2 é o ano 1 e o ano 2. Então, nesse caso, seria 2019, 2018, X1 e 2018, 2019, X2. Tá certo? E esse cálculo aqui da depreciação, amortização e exaustão, esses dados estão sendo tirados daquele material de apoio, né? Isso, pois é. Então é assim, ó, é que eu não tenho, eu sei que, por isso que eu digo, é importante, olha, o que o velhinho fala, 90% dá certo. A gente tem que ter isso aqui, porque quem estiver escutando e se estiver olhando só nisso, olha, vai ser a coisa mais chata da vida, não vai poder acompanhar e não vai entender. Entendeu? Assim, esse é o problema. Então, vocês têm que ter isso em mão. Por quê? Porque a Yasmin está perguntando. Eu tenho que ir lá. Da onde que surgiu esse balanço? Aí eu posso dizer, depreciação acumulada, neste caso, não está no DRE, que não é obrigado a estar, mas tem que estar em um dos outros demonstrativos. No nosso caso, está no balanço. Tá certo? Então está lá. Ah, tá. Está lá no balanço. Imobilizado bruto. Então, lembra que eu falei que depreciação é para ajustar o imobilizado? Como eu falei em depreciação, então, no caso, essa empresa ela não tem nem amortização nem exaustão. Ela só tem equipamentos físicos. Então, está lá. Imobilizado bruto, 100 mil. Imobilizado do X1, do X2, 105. Depreciação, aí logo em seguida, ela vem corrigir esse valor. Então, tem que ter o balanço em mão. 30 menos 35. Eu só vou terminar isso aqui e vou lá no balanço para vocês. Eu não queria fazer isso porque isso aí vai complicar a minha vida. Vocês precisam me ajudar a ter isso em mãos e ajudar vocês mesmos, tá? Mas o que a Yasmin levantou, não deixem passar, é importante. Eu vou voltar lá no balanço, então eu acabei isso aqui. Deixa eu dizer mais uma coisa, que anotem, por favor. Esse é um demonstrativo, olha só, para todos. Isso é um demonstrativo acadêmico, de laboratório, tudo para entender isso não pode. Quando eu pegar entender essas informações, eu vou para a briga, eu vou para a guerra. O que é ir para a guerra? Eu vou lá e pego um balanço real. Quando eu der para vocês um balanço real, o que vai acontecer? O X2 está na frente e o X1, o X2 está na frente e o X1 está atrás. Lembram que aqui eu estou botando X1 2018, X2 2019. Como é que eles apresentam isso no balanço, na vida real? Ao contrário, primeiro o mais atual. Tá bom, professor, então o senhor quer complicar a nossa vida? Não. Eu estou muito preocupado com o reflexo que vai dar no caixa. Mesmo que aparecer no balanço e que vai aparecer ao contrário, sugiro que vocês pensem assim. Comece do ano 0 para o ano 1, ou do ano 1 para o ano 2. Por quê? Com esta forma, eu encontrei que em 90% dos casos, só tem 1 ou 2 casos, onde o sinal fica diferenciado. Para que é isso? Para quando vocês forem para a vida prática, ou mesmo, vamos falar aqui, mais curto prazo, e para avaliação, para não errar no sinal, porque é muita informação teórica, é capaz da gente estragar uma prova por questão do sinal. Então, tá. Então, feito isso, eu vou voltar lá. Ô, professor, Sim. Pode falar? o X2 ali, o X2 não era para ser 35.500? Era isso onde eu queria chegar quando eu estava perguntando. Bom, quero dizer que todos dois têm direito a 5 pontos na média, mais um erro meu. Tá certo. É 35.500. E lá eu coloquei, sim, e aí dava 5.500. Desculpa. Beleza, ainda bem que eu tenho vocês. Então, deixa eu botar mais um aqui. Corrigir. Depreciação, que é 5.500.
A Yasmin, eu não estou vendo aqui o nome. A Yasmin que falou. E a pedido da Vanessa, eu queria saber quem levantou também aí. Foi quem estava falando? É o Giovanni. Giovanni, eu quero anotar aqui no cantinho. Quero anotar no cantinho aqui teu nome e dos outros, a pedido da Vanessa, uma ideia. Tá? Foi bom. É importante isso. Obrigado. Deixa eu voltar lá para você. Vamos voltar aqui. Ali no meu DRE está correto. Eu, na hora de escrever, eu li na minha cabeça. Olha só, vocês teriam isso aqui na mão. Então eu estou falando em depreciação. Então a gente observa que no DRE ele não existe. Ele pode existir, mas não está. O que eu disse? Eu vou falar lá. O que eu disse? Que está lá, despesas operacionais, ele juntou tudo aqui dentro, e eu sei que tem aqui dentro. Tá? Eu sei que tem aqui dentro. Isso está lá nas notas explicativas. Mas, como é que a gente descobre? Porque ele tem que aparecer num dos três. Tá? Neste caso, ele apareceu aqui. Ó. Lembra? Depreciação sempre será acumulada no ano 1 e no ano 2. 35.500. E aonde que isso aqui está influenciando? Está influenciando no imobilizado bruto. Se tem imobilizado, tem que ter depreciação. Às vezes, a gente vai ver que nas informações reais vai aparecer depreciação acumulada, vai aparecer mais amortização, aparece muito mais depreciação e amortização, que é ativos tangíveis e intangíveis. A exaustão quase a gente não vê empresas que trabalham com minério, minas, etc. Mas tem. Por exemplo, se eu pegar um balanço da Petrobras, vai estar lá a exaustão. Quem sabe a gente utiliza também. Bom. Ô, professor, sim? Uma dúvida. Assim como existiam alguns casos de DRE que botava receita líquida, tem algum caso, o balanço patrimonial pode apontar apenas o imobilizado líquido? Para ti, Lucas, eu não vou dar mais ponto, porque tu já estás passado e já tens ponto para dar para os teus colegas. Senão eu ia dar mais um ponto aí. Estou vendendo, se alguém quiser aí. Olha só, é verdade. É que está mais adiantado. Na maioria dos casos, vai aparecer imobilizado líquido. E aí, professor? Bom, aí eu disse para vocês que a gente não tem no balanço, vou no DRE, não tem no DRE, eu vou lá no fluxo de caixa. Eu vou mostrar para vocês o localzinho onde ele está. No fluxo de caixa sempre vai ter. Se por acaso eu apresentar só o DRE e o balanço e não tiver a depreciação, eu sou obrigado a botar nas notas explicativas. A nota, sou obrigado a informar isso. Ninguém é obrigado a dizer nada. Está lá as notas. Porque quando eu pego um balanço, abro o jornal, abro, sei lá, o livro e vejo lá nas notas explicativas está lá aqueles quadros que estão demonstrando, abrindo as informações, nas notas explicativas estão abrindo lá. Vocês podem pegar um balanço de empresa capitão aberto, que ela já baita um monte de informações lá dizendo isso. São obrigados a explicar para os investidores. Né? Então é isso aí. A gente vai tratar com isso aí. Por isso, a gente vai lá no fluxo de caixa. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês? Desculpa, eu dei o meu celular para minha esposa, que estava me incomodando aqui. Que horas são? Para eu ter uma noção. 11h20. 11h20. Ah, tá. Então tá, eu vou fazer a chamada, tá, mas eu queria primeiro parar aqui. Né? Olha só. O que eu ia falar aqui, que eu ia dar uma observação. Então é isso aí. Então, essa é a primeira... lembrando, né? Por que eu também botei uma informação diferentemente da vida real? É porque eu tenho certeza que por eu ter feito assim, a gente vai ser muito útil para a gente não errar no nosso uso prático ou na avaliação que está mais próxima.
Então vamos raciocinar que eu estou iniciando do ano 0 ou 1 ou 1 para 2. Tá? Por isso que eu queria fazer assim para não perder o reflexo que vai ter no caixa. Então, 30 mil, menos 30 mil, menos, sempre a gente vai fazer isso, menos 35.500, bem lembrado, vai apurar mais 35 mil. Então a conta que a gente faz aritmética, matemática aí, vai bater com o reflexo que eu quero que vá no caixa. Até porque a depreciação sempre será positiva no nosso cálculo de avaliação. Para quê? Vou perguntar isso para vocês. Né? Para quê? Para que ela possa anular uma despesa que está sendo lançada. Ela é obrigada a ser lançada no DRE, no fluxo caixa, no balanço. Mas por que tem que anular? Porque ela é uma despesa fictícia. Ela foi criada pela caneta do governo, mas não saiu do caixa. E eu preciso ter uma informação muito próxima do caixa. Então, pessoal, deixa eu ir para frente um pouquinho. Eu queria dizer para vocês... Professor, você pode repetir, por favor, porque o meu cortou. A depreciação sempre vai ser positiva porque vai anular o quê? Porque assim, ó, só para lembrando, a despesa de administração, desculpa, a depreciação é uma despesa. Ela é lançada no balanço como despesa, tá? Mas sempre assim, porque ela desvaloriza o equipamento e o governo permitiu que seja uma despesa. Então, quando eu pego a contabilidade, ela é obrigada a lançar como despesa. Só que eu estou criando aqui, o que está na tela agora, eu estou criando um fluxo de caixa gerencial, um fluxo de caixa para que eu possa avaliar o potencial da empresa. Mas não como LOL, naqueles indicadores, e sim como caixa. Está se entendendo? Então, para que eu anule essa despesa, porque ela está influenciando, ela está dando uma informação errada para a contabilidade, sim, a gente não diz errado, dizendo que o caixa tem menos 5.500, mas na verdade isso não é verdade. Isso é apenas um lançamento contábil para ajudar eu não pagar imposto de renda, porque ela é uma despesa, ela diminui meu lucro. E aí, com esse dinheiro que eu deixo de pagar o imposto de renda, eu vou juntando num cofrinho lá para comprar um novo equipamento. Mas, em suma, Vanessa, só para entender, eu preciso lançar a depreciação para que essa depreciação seja anulada. Tá certo? Porque lá em cima, olha aqui, ó, vou apontar para aqui, aqui dentro, embora não esteja contida a informação, aqui dentro tem depreciação, tá? E ele é uma despesa. Então, se eu jogar como positiva, eu estou anulando. Para que eu anulo? Para ter uma informação mais próxima do caixa. Deu ou não? Tá ótimo, professor, entendi. Muito obrigada. Ok. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se o investimento não é muito complicado. Eu queria só deixar a avaliação de capital de giro para o próximo nosso encontro, que esse aí eu preciso conversar bastante com vocês, que é da equipe, que é da aula lá do professor Leite. Eu preciso fazer uma micro recapitulação para entender o porquê que a gente tem que lançar aquele valor lá de menos 2,6. Vou tentar explicar um pouquinho aqui o investimento. Parece que não é complicado. Observe o seguinte, vamos lá, esse aqui é tranquilo. Tranquilo, a gente vai parar por aqui. Um pouquinho mais de esforço aí. Sei que não é muito agradável, mas um pouquinho de esforço. 4. Vou lá nos investimentos. Observe que lá nos investimentos eu botei um sinal de negativo. Opa, vamos ver por que eu lancei nos investimentos menos 5 mil. Bom, primeiro passo. O balanço, falar os investimentos. Bruto
Olha só, eu preciso pegar os investimentos brutos lá no meu balanço. Deixa eu ver o que está lá. Então, os investimentos aqui têm que ser brutos. E por que vai aparecer investimentos? Porque é o modelo para a gente calcular valores. Mas eu deixei claro para vocês. Investimentos nada mais é que o sinônimo do imobilizado e intangível. Ou podemos até dizer imobilizado bruto, ou melhor, imobilizado tangível e imobilizado intangível, mas a gente não costuma falar assim. A contabilidade registra assim. Imobilizado já é a norma. Imobilizado é o tangível. E aqueles equipamentos que não são tangíveis, que a gente não pode dar como exemplo simples, software, ele é lançado no balanço como intangível. Nós temos que pegar bruto. E se não tiver no balanço, eu sou obrigado a informar. E se eu não informar é porque eu dei o fluxo de caixa lá para vocês e está lá ele prontinho para ser calculado. Mas no nosso caso aqui, está lá no nosso balanço, prontinho lá, imobilizado bruto. Poderia estar escrito intangível bruto. É a mesma coisa, mesmo sinônimo, o cálculo é o mesmo. Tá certo? Eles só estão dando nome aos bois. Quando é equipamento físico é imobilizado, quando for um equipamento que a gente não pode pegar, é intangível. E eles aparecem ali antes do desconto da depreciação, amortização e exaustão, que eu mostrei ali no balanço. Então, o investimento que está representado por imobilizado bruto está lá 100 mil. No ano 2, 5 mil. O que ele apareceu? Fazer a continha aritmética para não errar. 100. Vamos ver a variação com esse acumulado. Eu preciso pegar a informação do ano. Quando eu pego a informação do balanço e quero jogar no meu DRE, nesse DRE gerencial que eu estou utilizando, ele é um valor do ano. Eu não posso jogar nada acumulado, diferentemente do que vem no balanço. Já disse para vocês, são resultados de conta. Então, no ano 1, ele tinha 100 de imobilizado. E no ano 2, 105. Observem. 100, que é positivo, está lançado para vocês. Menos 105, menos 5 mil. Então, essa continha aritmética boba me dá uma informação que é negativo e reflete no caixa é negativo. Isso é a continha boba. O que eu quero disso para entender? Por que ele é 5 mil? É lógico que ele vai sair. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho num ano registrado no meu quarto uma bicicleta e no outro ano aparece registrado 2 bicicletas, eu pergunto para vocês, o que aconteceu no meu caixa? O que aconteceu no meu bolso? Não só assim. Entrou dinheiro ou saiu dinheiro? Saiu dinheiro. Então essa é a informação científica, técnica. Por isso que eu estou fazendo sempre, eu estou pensando de um ano base para o outro ano. Observe, ele tinha 100 mil de equipamentos. Foi pro ano, ele chegou no outro ano, ele tinha mais equipamento ainda. Da onde que surgiu isso aí? Ele deve ter tirado dinheiro do caixa e comprado. Eu tinha uma bicicleta. Chegou no outro ano, eu tenho 2. Alguém disse o seguinte, sim, aonde que apareceu essa bicicleta? Bom, alguém pode dizer, eu ganhei. Mas geralmente na empresa privada geralmente não acontece isso. Até pode acontecer uma doação, mas é outro registro. Não. Eu tirei dinheiro do bolso e comprei mais uma bicicleta. Aí eu botei aqui, outro exemplo. Se fosse ao contrário, por favor, pessoal, isso aqui não faz parte disso. É um outro exemplo. É só para mostrar assim. Pode acontecer. Isso é muito comum. Vou dar um exemplo. Eu tinha 2 bicicletas no quarto. Na garagem. Eu precisei de dinheiro aí para comprar dinheiro
um namorado, outro namorado. Eu vendi uma bicicleta e eu pergunto para vocês, eu vendi uma bicicleta, fiquei com uma bicicleta só no outro ano, e o que aconteceu no meu caixa? Entrou dinheiro. Por que agora, só para vocês entenderem, para a gente encerrar, essa continha aqui, marotinha, ela é fundamental para não errar. E da forma que eu estou fazendo, vocês vão ver que deu 95% das informações, a continha marota que eu faço com positivo para a gente não se enganar. Mas está aí o resultado. Está aí o porquê. Tanto que cientificamente na depreciação. Se ninguém quiser usar isso aí, não precisa usar. É só gravar isso bem na cabeça e não esquecer. E não esquecer. Está claro o porquê que eu lancei? Professor. Sim. Só queria confirmar uma coisa, acho que o senhor já falou, mas só para confirmar mesmo. O X1 vai ser sempre o ano mais antigo e o X2 o mais recente, né? X1 o ano mais antigo e X2 o ano mais atual, certo? Sempre será, isso mesmo. É o ano. Beleza. Tá? Deixa eu só botar mais uma aguinha nesse nosso feijão aí. Lembrando assim, ó, isso tudo é pra gente, por isso que eu quero começar por aqui, pra gente gravar essa ferramenta para poder resolver qualquer situação na vida prática. Então, o meu desafio é o seguinte, o que eu vou dar para vocês, eu posso resolver qualquer problema prático. É claro que, à medida que a gente vai evoluindo, existem exceções, mas aí a gente vai estudar exceções. Vocês já serão profissionais. Mas aqui dentro, com isso aqui, é o desafio que eu faço. Com essa ferramenta que eu vou dar para vocês, não haverá erro de resolver problemas práticos cotidianos, corriqueiros. Problemas reais corriqueiros. Então, tem que anotar. X1 é o ano mais antigo, X2, então. X1 é 2018, X2, 2019 como exemplo. Ah, professor, por que o senhor não coloca aqui sempre para ficar mais claro? Poderia, mas meus amigos, semestre que vem tem mais aí 60 alunos. Eu tenho que mudar a transparência, não é fácil. Na verdade, esse ano eu tive que mudar tudo, fazer novo. Trabalheira danada, mas vale a pena. Bom, mas então deu para entender, pessoal, por que eu também, várias coisas, porque um é o reflexo do caixa, que é importante. Então, olha só, se eu for lá no meu DRE, vai lá aparecer investimento, menos 5 mil. Da onde que veio? É porque ele tinha, no início do ano, no primeiro ano, no início do ano, assim, né, 100 de equipamentos, e no outro ano ele apareceu com mais equipamentos ainda. Ele tirou dinheiro do bolso para comprar. Por isso que eu vou lançar lá no meu DRE negativo, e a confirmadora aqui, acompanha. Beleza? Vamos embora? Eu queria saber de vocês, essa foi a forma que vocês podem explicar. Se vocês tiverem essa linha da mão, se não tiver, eu não tenho, e botar aqui na frente, não vai ter erro. Porque da onde que aparece isso aí na frente? Eu vou lá e apontar que essa questão de balanço, pode escrever o DRE e essa continua. Beleza? Posso fazer a chamada? Sim, pode falar. Essas explicações da aula de hoje são referentes aos 2 pontos novos que aparecem no DRE gerencial, né? O depreciação e investimento. Perfeitamente, exatamente. Okay. E a depreciação que a gente estudou, só isso que a gente deu hoje. Os investimentos. Esse investimento a gente bota assim porque é a forma que aparece quando vocês forem pegar um DRE profissional aí, não vai estar imobilizado, vai estar investimento. E entre parênteses, que ele pode ser o imobilizado, cadeira, né? Ele pode ser intangível. A gente vai trabalhar com uma... Hoje está sendo assim, com essas informações, nós temos que pegar um balanço tático, a gente vai relembrar cada um deles. Mas, resumindo, hoje só tem duas informações. Tá? Bom, vocês já conhecem como fazer, e a depreciação de investimento, essa é a minha teoria de hoje. Beleza? Tá. Eu vou fazer aqui uma enquete. Eu queria ver uma coisa com vocês. Quem está chutando, está junto comigo, diz sim, iniciar a enquete. Eu vou iniciar a enquete, diz sim. Sim ou não?
Deixa eu ver. Olha, pessoal. Então, olha só. Então, eu tenho 22 logados. Olha só, pessoal. É isso que eu quero dizer para vocês. Não quero com isso cobrir as minhas deficiências, mas eu quero estar junto com vocês. E a gente sofrendo junto, dá para lavar nossa alma. Olha só. Tem 22 lugares. Vou mostrar para vocês aqui. Apareceu mais um. Tem 22 lugares, só tem 14. Aí eu me pergunto, um conteúdo, estrutura de capital, olha só quantos pontos negativos tem. A maioria não gosta. Entendo perfeitamente, assim como eu estou na aula na área de marketing, perfeitamente. A gente já tem um pouco de barreira. Um conteúdo que é mais rebuscado. A pessoa, não digo participar, mas tem que assistir a aula. Mesmo que a gente possa pegar e depois escutar, mas eu estou aqui para tirar dúvida. Professor, para, eu não entendi. Eu tenho prazer em explicar, não tenho nenhum problema, prazer, eu gosto de fazer isso, tá? Detesto a avaliação e gosto de explicar. Queria que vocês lembrassem de mim na vida prática. Puxa, falou aquilo, isso é legal. Então, assim, olha só o que acontece. Né? Agora eu pergunto para vocês, aí eu pego, vou botar aqui e vou pegar a frequência àqueles que estão logados. Eu pergunto, é justo? This is a question. Fala, François. Eu não tenho o que falar. Mais pertinho. Não tem muito o que falar. É assim, ó, eu não quero, olha só, tendência. Eu não quero dar discurso. Estou abrindo o coração de vocês, eu não quero dar discurso. Mostra mais uma variável, tem essa bendita pandemia. A gente já está longe. Tem que ficar aqui, assim, nessa dificuldade. Talvez, pessoalmente, a gente brincava um pouco, a gente dizia mais um pouco de piada, etc. E tal. Então, aí eu pergunto, como é que eu me questiono assim, alguém chega e... Alguém, você bateu, eu vou lá e vejo a frequência, eu vejo a contribuição que está na nossa conversa, na nossa tudo. Entendeu? É isso que eu vou dizer para vocês, assim, não é do discurso, é só assim, conversando com vocês, são mais um pouco mais. Bom, enfim, eu ainda vou para a contribuição de dizer que, em função da pandemia, eu não vou cumprir as normas, eu vou lá, mas eu só quero mostrar para vocês, vou mostrar todas as vezes. Tá? Eu vou lá no cliente aqui, ó. Eu vou lá no usuário frequente lá e vou salvar aqui, vamos ficar situando. Então, esses 22 que estão logados ali, eu vou dar presença. É justo? This is a question. Enfim, pessoal, não vamos estragar nosso brilho, ninguém ir para casa. Eu só dizer a vocês, é uma conversa franca, que é o advogado, e vamos para frente. Eu vou ficar querendo conversar. Ô, professor, só uma dúvida que ficou no pensamento. Existe alguma possibilidade, eu acho que até estava comentando no chat, do depreciação, ele ir no caminho inverso? Por exemplo, assim, ó, eu pensei numa situação, vamos ver se seria cabível. Por exemplo, assim, eu comprei o meu alguma coisa que é, por exemplo, pelo valor do dólar, por exemplo. E o dólar dá um salto, tanto de desvalorização como de valorização. Então, deixa eu dar uma olhada. Esse é um exemplo de profissional. A gente vai ver a correção cambial. O reflexo pode ser negativo. O mais comum, que eu botei quando eu dei o meu exemplo, é assim, ó. Eu tenho um monte de equipamento. Daqui a pouco eu digo assim, eu não preciso de tanto. Aí eu dou baixa nele. Pode ser que naquele ano dê uma diminuída, mas se eu estou fazendo uma substituição de equipamento, como o nome está dizendo, eu estou trocando por alguma coisa mais moderna. Mas vamos supor, esses aqui nesse ano nós vamos baixar tudo, arranjar dinheiro para comprar mais moderno. Pode acontecer. Isso é uma coisa. Essa tua segunda é assim.
eu tenho que utilizar inflação, variação cambial, o resto é a mesma coisa. E ele pode fazer, aí a contabilidade tem, vamos supor, fisicamente aumenta, mas em função da correção cambial pode dar uma diminuída. Então isso tem que estar registrado, o aumento físico de equipamentos e o registro contábil do valor financeiro, uma correção, aí é uma situação mais evoluída. Mas junto pode. É porque eu tomei como exemplo, por exemplo, agora eu estou acompanhando bastante o valor de peças de computador que eu estou querendo comprar, atualizar o meu. E, por exemplo, antes de estourar a pandemia, o valor de um computador que eu estava olhando, por exemplo, estava R$2.000. Certo. Aí vamos tomar isso como exemplo. Antes da pandemia eu fui lá e comprei o computador por R$2.000. Sim. Só que estourou a pandemia, o valor das peças de computador quase duplicaram. Sim. Então, teoricamente, aquele meu computador, em vez de estar valendo 2, ele está valendo 4.000. Qual? O que tu compraste na tua empresa? É um exemplo hipotético. Não, ele vai. Vamos supor que tu vai comprar daqui a 2 anos. Na tua empresa que tu registraste, o primeiro que compraste, vale 0. 0. Tu vê? Vale 0. Aí o que acontece? Deixa eu te mostrar um pouco. Vale 0. O que tu vais comprar, tu vais ter que dar uma entrada. Você tem que tirar do bolso uns 4.000 para comprar o novo e registrar. Pô, mas aonde que o governo te ajuda? É porque, vamos supor, que a depreciação total do equipamento de um software, por exemplo, é 20%, é acumulado, por ano. Então, vamos supor que tu levou 2 anos esse teu equipamento aí. Deu 40%, vamos botar aí 40%. Em cima de 1.000, então tu tinhas que depreciar ele desculpa, aí seriam 5 anos para ele zerar, né? Mas vamos supor, o computador falou que é 2.000. Quando eu chegar na depreciação de 2.000, que eu tenho para zerar, porque eu vou zerar, que eu não vale mais, chama depreciação acumulada, esse 2.000 ele entra como uma despesa. Ele é registrado na contabilidade como despesa. O que acontece? Onde está a vantagem disso aí? O que acontece? Tu vai diminuir, tu vais aumentar a despesa, tu vai diminuir o teu lucro, vais pagar, por diminuir o teu lucro, vai pagar menos imposto de renda, e ele diz, esse dinheiro que não estás recolhendo ao cofre público, aqui ao União, você tem que ter guardado para ajudar completamente, não em 100%, em parte dele. É isso, não? Tá, eu acho que não, porque, por exemplo, assim, ó, beleza, vamos tomar o ano todo como exercício. Tá. Lá em janeiro, em fevereiro, para ficar mais claro, em fevereiro eu fui lá e comprei o computador por R$2.000, ok? E o valor de mercado dele em março foi para R$4.000. Ah, bom, sim. E aí? Daí, no caso, lá no fim do ano, eu vou registrar, por exemplo, vou registrar como se fosse no balanço, né? Eu tenho 2.000 de despesa, que foi o que eu paguei pelo computador, só que do outro lado no lado do ativo, eu vou ter que ter uma compensação para compensar esses 2.000 de diferença, não vou ter? Não? É assim, ó. Comprou 2.000, você lança como 2.000 e vai abater pela legislação até ele zerar. Ou como a gente chama, às vezes, tem cálculo, formas de cálculo, atenção, valor residual, ele fica com um pouquinho. Que acontece mas peraí. Desculpa. Aí lançou. Vamos supor que ele acabe em 1 ano, esse equipamento. Chegou no final do ano, ele depreciou, comprou 2.000 e ele depreciou 100%. Em 1 ano é o suficiente, vamos supor que é registrado. Vai aparecer no balanço 0. Tu és obrigado a dar no outro ano. Bom, aí tu vais pegar o equipamento que está zerado, tu já desce, tu vai ter que, pela legislação que desce baixa, tu vai estar fisicamente. Quando 1 ano chegar, isso pode acontecer. Vende ele por 4.000. Aí tu vais entrar no teu lucro e vais pagar o teu ganho de capital. Então, então, isso, lançar no balanço é feijão com arroz pela coisa da contabilidade, que está aproveitada de acordo com a legislação. Agora, vou dar um outro exemplo, que tem os equipamentos. Vamos supor que está lá, isso acontece muito. Se está registrado na contabilidade, no momento 3.000, 100.000, e tu estás vendendo, e ele está registrado na balança agora, 100.000 menos a depreciação, ele está valendo atualmente 5.000. Foi depreciado ao longo do tempo 95.000. Tu pega e tu vai vender ele
no mercado. E aí eles te dão 20 mil por ele. 20 menos 5, 15. 20 vai pagar imposto de renda altíssimo. Ele foi de ganho de capital. Mas lá é o dado zero. Em caso então de valorização de alguma coisa que a gente compra, essa diferença vai se dar no lucro e não no... Exatamente. Entendi. Não sei, assim costumam fazer imposto de renda. Tu compra um imóvel. Já fiz uma vez. E aí registra. A gente pode, eu sei que ele fica aí por muito tempo. 5 anos. Aí tu cisma em vender. Vamos supor que pagasse. Ah, tá. Que no imposto de renda a gente registra o valor que pagou, né? É o valor nominal, como a gente chama, né? Tá. Aí, Justo. Pagou lá 500 mil. E ficou lá 5 anos. Daqui a pouco ele abriram uma estrada, botaram um shopping, ele foi para 1,5 milhão. Se vendesse 1,5 milhão, aí vão fazer 500 menos 1,5 milhão. Essa diferença nós pagar imposto de renda na dureza. Não, até achei que esse ano eu fiz o imposto de renda do meu pai e eu até questionei ele quando ele registrou o valor da casa, que a gente já mora na mesma casa há 10 anos. Eu disse, não, mas tá errado esse valor, que não é esse valor. E ele até me explicou, não, que a gente era lançado pelo valor que pagou. O que é permitido no imposto de renda não é o valor do mercado, que pode fazer algum ajuste. Né? Você comprou uma casa. Terreno não dá para fazer, mas casa. Se quiser mostrar, provar, uma casa é mais fácil. Aí eu aumentei a casa. Tu pode lançar na contabilidade, no teu imposto de renda, essas melhorias que a gente faz. Né? E aí pode assim, mas não quanto que ele está valendo no mercado. A gente só vai dizer. E aí eu vou dizer uma coisa não muito... se falar. Por que as pessoas assim? A gente vale 1.000, vendeu por 1.500. Aí diz assim, vamos registrar essa e dar um receito só de 1.200. Porque aí a gente vai pagar ganho de capital de 200. Os 300, fica para deixar 2. E se pegar, né? Mas essa negação de imposto, né? Essa negação de imposto, isso agora aconteceu. E não, isso aí, você hipócrita, isso não acontece? Acontece muito. Se pegar. Aqui o Júlio fez uma pergunta, eu poderia ter endossar vivendo isso na fé de depressão? Sim, se for, é verdade, assim, uma coisa é o seguinte, outra coisa é o registro. Tinha 2 bicicletas, chegou no final do ano, o que vai acontecer? O imobilizado, nós vamos registrar 1. A depreciação, se a gente continuar só com uma, neste caso pode diminuir, mas no dinheiro no caixa vai entrar. Pode acontecer. Mas aí eu vou registrar no outro ano na diminuição da depreciação. Mas como ela está acumulada, olha só o que acontece lá. Bom, esse teu exemplo, se for só com 1, ele vai diminuir radicalmente. Vai liquidar aquela depreciação, não? Sim. Não, está explicado assim. O que acontece, Júlio? Gostei da pergunta, tem que pensar um pouquinho. Então, eu tinha uma bicicleta de dimensão ao longo do tempo. Eu tenho uma bicicleta há 5 anos. Eu vinha lançando, demorou um pouquinho, então ela veio emulando, certo? Vendi a bicicleta. Aí fiquei com uma. O que acontece? Na verdade, o volume da minha depreciação, a minha depreciação do ano, ela não vai existir, mas o valor também não vai ser alterado. Vamos supor que aquele equipamento não exista. Mas então, como eu já tinha acumulado ao longo dos 5 anos, permanece. 30. Eu quero dizer o seguinte, eu quero lançar no ano. 30 menos 30 dá 0. Então, naquele ano é 0. Tá certo? Não sei se ficou claro. Olha só. Quando eu tenho 2 carros e vendo um, né? Eu venho depreciando, aquele vem botando. Sim, vai aumentando. Aí, nos 2 carros, 10. Depreciando. Cheguei a 20. Agora, ok. Só que é o seguinte, a partir daquele ano, a depreciação daquele ano diminui. O que vai acontecer? 30. Só que eu tenho passado a durar o passado, tem que jogar. Então, no balanço vai aparecer 30. Quanto foi naquele período, o que vai acontecer? 0. Então, ela diminuiu, mas no acumulado, ela diminuiu, acontece igual. Tá. Ok. Então, beleza. Então, o Lucas, Oi. Quando é que começar para me mostrar aquele documento lá? Não sei, como o professor achar melhor. Tá, deixa eu ver hoje. Eu vou passar um e-mail para ti, eu deixo acho que no finalzinho da tarde. Tu pode no final da tarde? Sim.
Então, Como eu trabalho, estou estagiando de casa, eu posso me liberar e tá. falar pra Então, você. assim, vamos fazer isso. Tá. Aqui também, a gente vou ficar assim na vaga, aí eu pego minha câmera aqui, bom exemplo, ele mostra também, claro, não um problema, que é válido, pode ser que eu tenha errado e, né, tem que corrigir. Sim, Beleza? perfeito. Tá bom. Daí, Pessoal, se o professor, não sei se o professor tem o meu e-mail das entregas das provas, talvez responder dizendo que já está disponível. sim. Daí eu só logo aqui. O e-mail da. Sim, eu mando um e-mail para ti lá. Eu mando um e-mail no nosso Google, né? Eu boto só especificamente para ti. Se quiser, se alguém quiser também participar, não tem problema nenhum. Tá bom? Fechou então. Então Ok. tá. Então, boa tarde para todos. Até quinta-feira. Ó, pessoal, principalmente período aí, não fazer. Depois ela fica fácil, mas esse entendimento, olha, se não entender isso aí, então, um abraço para você. Até mais, professor. Eu fui assim, eu quero dizer, assim, cara, eu estou mostrando para eles, tem um vídeo que falou muito legal assim, foi legal, assim, não, ela tirou 10, depois tirou 6,6, ela ponderou, só pode nos ajudar a esse modo, acho que ela teve 10, 6, então 10 é coisa, e 8 mandou uma coisa, você 6, 8, 8. Ela não foi legal, Mas eu nunca me esqueci. Contabilidade. Marisa e nada. Uma hora. E aí, como é que provasse? Aí, essa mais para ele, chorei demais, assim, mas é que foi por isso que a Marisa disse, não, eu foi por isso, motivo meu que eu tenho. Mas foi mesmo. Vamos ver? Não, isso eu digo, eu já vi, a teoria, é um juízo de valor dele, eu não vou aceitar. Aí não, então, mostrando a mesa. Porque se ele me provar que os cálculos assim, eu já deixei de entender. Eu já mostrei para eles, eu acho que eles ainda mais, aí não deve dar assim, fechar os olhos, pode ser, né?
Ele está errado, eu posso estar errado. Mais enfático, assim, um pouco, assim, porque... Como é que foi lá? Deu tudo certo? Claro, eu imaginei. Ele não ia perder o tempo. Como eu imaginei que ele já ia fazer, eu já vi sobre o preço. Não, do preço. Ó, então, eu vou saber, né? O que ele vai fazer? O que está acontecendo? Ele vai... Eu comecei a acordar com uma tosse. Essa palavra? Mas é o seguinte, eu